Bom dia, gente. Mais um vídeo pro canal 123 Física, ainda continuando ainda nos multímetros. Resistência ohmica. Por que que tô entrando aí constantemente nessa área? Porque é o seguinte, vocês aprenderam a medir tensões contínua alternada. E como vocês no multímetro vão entrar na amperagem, miliampere, amperagem, o que vai acontecer? A amperagem, ela é um produto da tensão sobre uma resistência ohmica, como eu expliquei anteriormente. O que é resistência ohmica de um fio? Então é o seguinte, eu vou fazer um exemplo aqui prático. Aqui eu estou usando dois multímetros. Aqui eu tenho uma fonte. É que é difícil mostrar porque está num pedestal. Eu tenho uma fonte aqui que eu vou injetar 12 volts ou 12 ponto alguma coisa de volts. E vamos injetar uma tensão em cima de uma resistência. O que eu estou fazendo, gente, é isso aqui, ó. Eu estou injetando. Eu estou falando 12 volts. É porque é a tensão mais corriqueira, viu, gente? Mas isso daqui que eu tô falando serve para qualquer voltagem, viu? Isso em resistências, não em transformadores, como eu expliquei, que já é um outro caso. E não é esta resistência só, é a resistência de um fio, ou a resistência... Porque isso aqui é o seguinte, gente, aqui é a resistência de fio que chama. Na verdade, nada mais é que um pedaço de louça enrolado um fiozinho níquel cromo nela. Então a fábrica enrola e determina os valores de cada resistor, 1R, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, certo? Então vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Estou injetando 12 volts. Isso aqui, ó, é a minha resistência que está aqui, ó, certo? Eu vou pôr uma resistor de 20 ohms, 20R. Essa caneta não presta. Vamos lá. 20R. Minha letra também é um desastre. O que eu fiz aqui? Se você observar, eu liguei o resistor em série com o amperímetro, certo? E também em paralelo ao voltímetro, ou seja, eu tenho uma fonte, vou gerar uma tensão sobre esse resistor, que esse resistor vai se circuitar, ou seja, é a mesma coisa de fazer isso, ó. Pôr o resistor aqui, isso aqui, entendeu? Aqui é 12 volts. Então essa R, eu quero saber quanto de corrente consome ela, certo? Então o que vocês vão fazer? Eu já expliquei sobre a lei de Ohms. Então nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vou ligar minha fonte. Vamos fazer aqui em tempo real. Vou tentar deixar a fonte 12 volts, mas às vezes ela dá queda aqui. Bom, 12.1 lá. O meu resistor é de 20 ohms, certo? Por que eu sempre estou batendo nessa mesma tecla? Porque é o seguinte, gente. Sempre quando você medir uma resistência, de qualquer valor que tiver, ou seja, se você tiver o valor da resistência, que nem tá aqui, ó, você tem o valor da resistência, você tem a tensão que você vai aplicar nela. Então a tensão dividido pela resistência, você tem o consumo, que é a corrente, entendeu? Então é a corrente de consumo dessa resistência. Aí se você olhar na própria lei de Ohms, por exemplo, você já tem a corrente, que até agora o que você tem? Você só tem a tensão, você só tem o R, que é a resistência. Eu vou fazer um exemplo aqui, gente. Eu quero saber quanto que é... Opa, eu ia fazer um símbolo de interrogação. Quanto que é a potência, watts disso aqui. Então, por exemplo, se eu tenho a tensão, divido pela resistência ohmica, eu já tenho a corrente.
Eu vou mostrar aqui. Se eu tenho X, que é a corrente, é que o símbolo é I, entendeu, gente? Só que tudo bem, ó. Eu tenho a resistência. Oh, meu Deus, eu tenho a corrente aqui. Se eu pegar a tensão vezes a corrente, eu tenho potência. Ou seja, você fala assim, olha, quanto de potência tem um aparelho, entendeu? Então, se você fizer o teu multímetro, a tensão, e se você medir a resistência ômica, você tem a corrente. Da corrente, você multiplica a tensão pela corrente, você tem a potência. Ou, talvez eu esteja me complicando, talvez a cabeça de vocês, mas suponhamos que você tem um liquidificador na tua casa. Lá está escrito 1000 watts. Você tem 1000 watts de potência, certo? Se você dividir por 110 volts, você tem 1000 dividido por 110. Quando ele estiver ligado, ele vai consumir 9 amperes. Aqui, ó. 9A, 9 amperes de corrente. Certo? Então, mas nós vamos voltar pro nosso resistorzinho. Eu tenho 12 volts. Vou tentar não me dar um curto aqui. Eu tenho aqui, ó, o amperímetro. Eu tô ligando esse multímetro aqui. Não que eu gosto dele. Porque já tá ligado aqui, vai. Vamos lá. O resistor. É que aqui, gente, quando você põe resistências baixas, ele vai virar potência instantaneamente. Ou seja, ele vai transformar a passagem da corrente